Falando de História. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de História. Como de costume, eu sou o Roger Lito Jesus e comigo está Paulo M. Dias. Hoje voltamos ao período medieval para abordar um tema da história de Portugal, neste caso a conquista de Ceuta pelos portugueses em 1415. E para começar em grande, vamos fazer logo uma destas grandes perguntas que é, Paulo, porquê é que os portugueses foram a Ceuta? Pois, essa é a grande questão. E, aliás, fez correr muita tinta, sobretudo ao longo do século XX, período durante o qual, aliás, ocorreram debates, algumas vezes bastante acesos, entre intelectuais e académicos de renome, como António Sérgio, David Lopes, Jaime Cortesão e Vitorino Magalhães Godinho, para referir apenas alguns dos nomes mais sonantes. Cada autor, consoante a sua corrente historiográfica, ou seja, de acordo com a sua forma de entender como a história é escrita, defendia que os portugueses tinham ido a Ceuta por razões distintas. Alguns argumentavam que os portugueses queriam apoderar-se de Ceuta por aquela cidade ser, nas primeiras décadas do século XV, um importante e rico entreposto comercial, onde aliás desaguava o ouro africano transportado pelas caravanas que cruzavam o deserto do Sahara. Outros ainda defendiam que era o trigo de Ceuta que incentivava os portugueses, pois como sabemos o reino era deficitário em termos de produção de cereais e portanto tinha que importá-los, desde logo para abastecer Lisboa. E alguns outros autores ainda asseguravam que o mais importante para os portugueses era a posição de Ceuta, a sua posição geográfica que permitia o controle da navegação no Estreito de Gibraltar e que, portanto, facilitava o combate à pirataria islâmica e garantia uma base de apoio para os próprios piratas portugueses. Mas, naturalmente, muitas outras razões foram sendo apontadas. O desejo de tomar novas terras, desde logo motivado pelo ideal de cruzada, que ainda persistia em certas camadas da população, desde logo a família real e a nobreza, ou ainda a necessidade de dar trabalho a esta mesma nobreza que se encontrava desocupada. Como se percebe, estamos perante um grande número de interpretações sobre as razões que levaram os portugueses a tomar Ceuta. E então em que é que ficamos? Quais terão sido as razões que levaram os portugueses a Marrocos? Atualmente, algumas das razões que apontei foram abandonadas pelos historiadores. Por exemplo, já não se defende que os portugueses foram a Ceuta à procura de trigo, desde logo porque sabemos que a região em torno da cidade não era particularmente rica em termos de produção cerealífera. O grande centro de produção era, aliás, o sul de Marrocos, mas os portugueses só lá chegariam muito tempo depois, já na década de 1480. Nos estudos mais recentes, defende-se que Ceuta foi conquistada por um conjunto de razões que serviram para motivar os diferentes participantes. E estas razões só podem ser compreendidas, desde logo, se tivermos em conta como era a sociedade portuguesa da época. Ou seja, não há razões únicas porque, obviamente, as coisas não são tão simplistas como às vezes querem fazer crer. Aliás, as coisas não são realmente a preto e branco e somos sempre obrigados a procurar os cinzentos, como temos vindo a insistir em vários destes nossos episódios. Neste caso, então, que motivos é que são hoje mais aceitos? Atualmente, defende-se que a coroa portuguesa decidiu tomar Ceuta porque precisava de realizar um feito militar assinalável para se impor no seio dos reinos europeus. A dinastia de Viz subiu ao trono em 1385, em condições de resto muito difíceis, durante a guerra contra Castela, com o primeiro rei, Dom João I, marcado pelo estigma da bastardia, já que era filho natural do rei Dom Pedro I. E apesar do sucesso na guerra contra Castela, a nova dinastia permanecia pouco prestigiada internacionalmente, porque era necessário realizar um grande feito que prestigiasse o rei e, dessa forma, impressionasse os restantes monarcas europeus, desde logo os vizinhos ibéricos. Ora, no início do século XV, Portugal encontrava-se preso, literalmente, entre Castela e o mar, porque não tinha à sua disposição qualquer espaço natural de expansão territorial. As fronteiras eram essencialmente aquelas que conhecemos hoje, exceção feita à Olivença, não é? Perdida no século XIX. E, portanto, se a coroa queria conquistar novo território, tinha de ir procurá-lo fora da Península Ibérica. Já que o Sultanato de Granada, o único território ainda islâmico na Península, se encontrava vedado pela ambição de Castela, que aspirava a tomá-lo, como, aliás, acabou por fazer algumas décadas mais tarde. O Norte de África, por seu turno, tinha sido islamizado há vários séculos e, portanto, era o alvo natural, tendo em conta que os monarcas ibéricos do período mantinham ainda bastante vivo o ideal de cruzada. Ideal de que já aqui falámos no episódio anterior. Ou seja, tendo em conta que o próprio Reino de Portugal tinha sido fundado por intermédio da luta contra o Islão, Dom João I procurava legitimar o seu governo ao retomar aquela que era vista como uma guerra natural e tradicional, ou seja, a guerra contra os inimigos da fé, os muçulmanos. Bom, mas isso tudo justifica o avanço para Marrocos. Mas porquê Ceuta em si? Porque no Norte da África, Ceuta, mais do que qualquer outra povoação, constituía o alvo ideal para o início desta guerra. Por um lado, era uma cidade grande e populosa, com uma posição estratégica invejável, que permitia, como disse, o controle do Estreito de Gibraltar, pelo que a sua conquista seria um feito assinalável e digno de louvor internacional, claro está. Por outro, era rica, porque a perspectiva do saque aliciava uma boa parte dos portugueses, sobretudo numa época em que o reino e a própria coroa se encontravam empobrecidos devido a décadas de conflito com Castela. A esta pobreza juntava-se ainda a pressão social exercida pela nobreza, sobretudo pelos mais jovens, em particular os filhos mais velhos do rei, que desejavam ser armados cavaleiros depois de realizar um feito de armas prestigiante. Afinal de contas, o papel da nobreza era fazer a guerra, e numa altura em que as pazes com Castela estavam próximas, crescia a pressão sobre o rei para deixar a nobreza satisfazer os seus propósitos belicistas. Como se percebe, a conquista de Ceuta
Ceuta foi motivada por um conjunto alargado de razões de natureza estratégica, religiosa, económica e social, todas muito próprias, claro está, do período em questão. Então, quando é que se começou a pensar num ataque a Ceuta? Ter-se-á começado a pensar numa expedição, embora ainda sem alvo definido, por volta de 1410, 1411. Portanto, pela mesma altura em que Portugal assegurava tréguas por 10 anos com Castela, por intermédio da assinatura do Tratado de Ailon. Evidentemente que para poder lançar uma expedição de qualquer género era preciso garantir que o reino não seria invadido por Castela, com quem se estava em guerra intermitente, como disse, desde a crise de 1383-85. Que teve, aliás, um dos seus pontos altos na Batalha de Aljubarrota. Sim, exatamente, e eventualmente faremos um episódio sobre esta batalha e mesmo sobre a própria crise. Mas avancemos algumas décadas e, já com Castela devidamente apaziguada, o rei e aqueles que lhe eram mais próximos terão então começado a pensar no destino a dar a uma eventual expedição, apontando, claro, desde cedo para o mundo islâmico. Aliás, sabemos que em 1411 o Papa foi informado do desejo do rei de fazer guerra aos muçulmanos, porque lhe concedeu uma bula de cruzada, mas cujo conteúdo infelizmente não conhecemos. Entretanto, os 3 filhos mais velhos do rei, respectivamente os infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, possivelmente influenciados por um oficial régio, João Afonso de Alenquer, vereador da Fazenda, terão sugerido ao rei um ataque à cidade de Ceuta. Desejavam ser armados cavaleiros depois de combaterem contra o inimigo dito tradicional, não é? Os muçulmanos, e de resto, rejeitavam por completo a proposta alternativa do rei, que passaria pela realização de justas e festas em Lisboa, após as quais os 3 filhos seriam armados cavaleiros. Ora, eles garantiam que este género de acontecimento era adequado a filhos de mercadores, mas não a filhos de reis. E por aqui se percebe um pouco do quadro mental da época. Os infantes queriam exercer a principal função que lhes era atribuída pelo seu elevado estatuto, a guerra. E, claro, ao longo dos meses seguintes foram esgrimindo argumentos para convencer o pai e conseguiram angariar o apoio de outras figuras da corte, como o seu meio-irmão, Dom Afonso, conde de Barcelos, e também futuro primeiro duque de Bragança, dos confessores do rei e mais tarde do condestável no Novas Pereira, também uma figura mítica do período, e da própria rainha Dona Filipa de Lencastre. Portanto, estas questões também, destas formas de sentir e de pensar diferentes, obviamente, das nossas, e com estes valores centrais, como alguns historiadores já lhe chamaram, precisamente esta procura da honra, da fama, da glória e do proveito, sempre um pouco a guiar estas ideias e estes planos da nobreza. Mas estamos a falar então num processo de decisão demorado, visto que esta não foi uma escolha aleatória e que nem podia ser feita de ânimo leve, não é? Claro, e é o processo mais demorado que temos relativamente à expansão portuguesa em Marrocos, na medida em que é o primeiro, tudo é novo. Claro. As próximas expedições, as expedições seguintes, são todas planeadas com antecedência, mas nunca tantos anos. E portanto aqui é tudo novo. Mas sabemos que em 1414 a decisão de atacar Ceuta estava tomada. Embora nessa altura ainda apenas um círculo muito restrito de pessoas, o rei, a rainha, os infantes e os mais importantes conselheiros soubessem que Ceuta era o alvo a atacar. Os preparativos propriamente ditos foram então iniciados e iriam durar perto de um ano. Em primeiro lugar, foi necessário perceber se era de facto possível atacar Ceuta e, de resto, que meios seriam necessários para tomar a cidade, porque ali foram enviados 2 espiões. Com o pretexto de integrar uma embaixada portuguesa que rumava à Sicília, o prior da Ordem do Hospital, Álvaro Gonçalves Camelo, e o capitão Afonso Furtado aproveitaram para estudar as defesas de Ceuta e as condições de desembarque nas praias em seu torno. Regressados ao reino, informaram o rei de que as condições eram propícias, pelo que o planeamento poderia continuar. Curiosamente, e este é um pormenor muito, muito interessante, nessa ocasião, quando foram entrevistados, digamos assim, pelo rei, o prior do hospital construiu uma maquete improvisada da cidade utilizando uma escudela, areia, um novelo de fita e favas. Ora, a escudela fazia de Monte da Almina, um monte proeminente em Ceuta. As favas eram as casas, a fita foi usada para fazer a muralha e a areia, evidentemente, eram as praias. Claro. Portanto, tudo isto para explicar detalhadamente ao rei o que tinha sido observado em Ceuta. E como a operação devia ser, lá estava, muito organizada, porque se uma campanha militar demorava a planear, então uma fora do território em questão demorava muito mais, aliás, como já mencionaste, que implica, lá está, uma logística muito maior do que aquela que os portugueses estão habituados. Sim, claro, requer recrutamento de um grande número de tropas, de marinheiros, fretamento de navios e por aí fora. Para facilitar estas questões e estes preparativos, o reino foi dividido em porções, digamos assim, e as várias tarefas foram divididas entre várias personagens. Ao rei coube o papel de supervisor geral, não é? E ocupou-se também da preparação das armas, da artilharia, do equipamento de cerco e de outros elementos relacionados com essa questão, porque se julgava que seria necessário, para tomar a cidade, colocá-la sob cerco. Ao herdeiro do trono, o infante Dom Duarte, coube aquele que era provavelmente o papel mais ingrato, o de governar o reino em nome do pai, enquanto o rei e os irmãos se ocupavam de outros assuntos. E terá sido esta atribuição do governo do reino, ainda numa idade muito jovem, que terá levado Dom Duarte a um estado depressivo, do qual viria a sofrer durante bastante tempo. Por seu turno, aos restantes irmãos couberam
papéis diferentes. Ao conde Barcelos, portanto o referido meio-irmão dos restantes infantes, coube o recrutamento e organização das tropas de Entre Douro e Minho. A Dom Pedro, o recrutamento das tropas da Extremadura, do Alentejo e do Algarve, que deveriam reunir-se em Lisboa. E por fim a Dom Henrique coube o recrutamento das tropas de Trás-os-Montes e das Beiras, que deveriam reunir-se na cidade do Porto. Ao todo, terão sido recrutados milhares de combatentes, possivelmente na ordem dos 19 mil, embora tal não seja certo, como é evidente. Claro. Já referimos que estas questões dos números Sim. são sempre muito questionáveis. E o que é mais interessante é que na Armada participaram aventureiros oriundos de várias partes da Europa, desde a Inglaterra à Polónia, passando por França e pelo Sacro Império Romano-Germânico. E note-se que grande parte dos jovens fidalgos que participaram em Aljubarrota vão participar, já como veteranos, com as cabeças cheias de cabelos grisalhos, na conquista de Ceuta, desde logo Dom João I e o Condestável do Nuno Alves Pereira. Claro, claro. E esta é, aliás, uma expedição com uma expressão nacional, entre aspas. Isto é, a nível de todo o território, que deve ter sido sentido praticamente em todo lado. Claro, aliás, o cronista Gomes Eanes de Zorara dá-nos conta de um reino a fervilhar de atividade. Navios a serem preparados para transportar tropas, armas a serem limpas e afiadas, todo o género de mantimentos a serem comprados e armazenados, tudo em prol de uma expedição cujo destino, afinal de contas, se desconhecia, embora houvesse muitas hipóteses levantadas e discutidas. Uns diziam que Portugal ia ajudar a Inglaterra contra a França na Guerra dos 100 Anos, que então ainda durava. Outros garantiam que se estava a preparar uma peregrinação a Jerusalém. A própria coroa, para desviar atenções, fez circular o rumor de que iria atacar a Holanda, para vingar atos de pirataria contra navios portugueses. Claro. Ou seja, toda esta desinformação, todos estes rumores deram origem a um alarme tal que a preparação da Armada, que não tinha um fim declarado ou sequer previsível, gerou em Castela, em Aragão, em Granada, a necessidade de enviar embaixadas a Portugal, procurando assegurar que não seriam atacados. Se Dom Duarte, enquanto regente, garantiu aos vizinhos castelhano e aragonês que não os iria atacar, o embaixador de Granada não teve a mesma sorte e não recebeu garantia absolutamente nenhuma. Claro. Apesar das garantias do herdeiro do trono, vários reinos reforçaram as defesas dos seus portos na expectativa de um ataque português. Pela mesma altura, um espião ao serviço de Aragão, Rui Dias, deslocou-se a Portugal e sabemos disso por uma carta que escreveu a contar as preparações que se viam em Lisboa, mas acabou por não conseguir descortinar o objetivo da Armada. Apesar de todo o secretismo, um trovador judeu ao serviço da rainha, Dona Filipa do Encastre, chamado Judas Negro, numa carta enviada a um escudeiro do infante Dom Pedro, sugeriu que Ceuta poderia ser o alvo da expedição. Ou seja, é provável que, apesar do secretismo, alguém se tenha descuidado, embora Zorara garanta que aquele indivíduo obteve o nome de Ceuta por intermédio da astrologia. O que é muito mais certo, obviamente, que alguém se tenha descuidado relativamente ao nome da cidade do que propriamente através da astrologia. Exatamente. Bom, estamos então a falar de meses e até de anos de preparação até chegarmos então a 1415. Sim, chegamos ao mês de julho de 1415 e tudo estava praticamente pronto. A Armada do Porto, capitaneada pelo infante Dom Henrique, juntou-se ao resto da frota ancorada em Lisboa, mas, no entanto, a peste graçava na cidade pela mesma altura e acabou por fazer várias vítimas, entre as quais a rainha, Dona Filipa do Encastre. Ora, o surto de peste, a morte da rainha e um eclipse, tudo ao mesmo tempo serviram para convencer alguns dos participantes de que era prudente abandonar a Armada. E a questão foi mesmo discutida. Porém, decidiu-se continuar e a Armada, que contaria com umas 200 embarcações de vários géneros e várias dimensões, acabou por partir a 25 de julho. No dia seguinte, a 26, a Armada dobrou o Cabo de São Vicente e aportou em Lagos, onde foi finalmente revelado aos participantes que Ceuta era o alvo escolhido. 4 dias mais tarde, a 30, rumaram a Faro, onde estanciaram alguns dias devido à falta de vento propício para prosseguir. A viagem rumo ao Estreito de Gibraltar apenas foi retomada a 7 de agosto, mas os problemas foram somando. Num momento, calmarias, noutro, tempestades. Tudo isto contribuiu para que a Armada se dividisse por várias vezes e acabasse dispersada por todo o Estreito, com alguns navios mais próximos de África e de Ceuta e outros da costa andaluza. Voltou a ponderar-se desistir da empreitada, mas já se tinha vindo tão longe e gasto tanto dinheiro que não se podia desistir. Após a reunião do Conselho Régio, a 20 de agosto, o rei decidiu levar por diante o ataque. Bom, mas depois de tantos imprevistos, estava então decidido o ataque, mas com tantos avanços e recuos, quer dizer, a cidade de Ceuta deve-se ter apercebido da Armada Portuguesa, não? Sim, num primeiro momento, aliás, tinham notícia de que se preparava uma armada em Portugal e naturalmente que tinham algum receio. Inicialmente recrutaram algumas tropas para reforçar as defesas da cidade, mas depois dos navios portugueses terem aparecido e desaparecido do horizonte uma primeira vez, acabaram por ficar descansados e enviar para casa as tropas externas à cidade, o que acabou por se revelar um erro fatal. E então daqui seguimos diretamente para a tomada, para a conquista militar de Ceuta. Como é que esta acabou por ocorrer? Bom, a 21 de agosto, por volta das 6 da manhã, teve início o desembarque. O plano inicialmente desenhado pelo rei pelo seu conselho e que envolvia complicadas manobras navais, com o objetivo de confundir o inimigo relativamente ao ponto de desembarque das tropas, nunca foi concretizado. Era demasiado complexo
e acabou por ser desnecessário. Os primeiros bateios cheios de homens foram recebidos pelos inimigos na praia e, vendo a ação desenrolar-se à distância, os infantes Dom Henrique e Dom Duarte, que, como vimos, queriam ganhar as esporas de cavaleiro em combate, precipitaram-se no desembarque. Dom Duarte, como irmão mais velho, assegurou a liderança dos homens, a contragosto de Dom Henrique, e de forma algo inesperada, as tropas portuguesas conseguiram entrar na cidade por uma porta que os defensores, ao retirar, não conseguiram fechar a tempo. Perdida a primeira porta, os portugueses acabaram por espalhar-se pela cidade e deu-se início a uma brutal luta corpo a corpo, rua a rua, casa a casa, com a maior brutalidade imaginável, não sendo poupadas nem mulheres nem crianças. É aqui, aliás, aquele episódio em que Dom Henrique ignora completamente as suas responsabilidades e avança sozinho pela cidade adentro, completamente alheio, enfim, a um avanço ordenado da tomada da cidade, não é? Sim, nós seguimos um pouco o protagonismo de Dom Henrique porque é a principal fonte de Gomes e Anos de Zorara quando escreveu a sua crónica. Ele entrevistou o infante Dom Henrique e, portanto, é sobretudo a sua perspectiva de que dispomos. E, portanto, sabemos que Dom Henrique aventurou-se pelas ruas da cidade, meteu-se em apuros, em ruas apertadas, muitos inimigos, esteve em perigo de vida várias vezes. Alguns dos seus homens perdem a vida a tentar salvá-lo e, a certa altura, correu mesmo o rumor de que tinha falecido. Aliás, Dom João I chegou a ser informado da morte do infante, que, afinal de contas, acabou por não se verificar. Mas podia ter acontecido. Apesar deste episódio curioso, a cidade acabou por ser tomada e, como qualquer cidade atacada nestas condições, esta foi, obviamente, conquistada à força, tal como já referiste. Claro, e como acontece com cidades tomadas pela força, o saque foi brutal. Foi roubado de tudo um pouco e até os sacos de especiarias, bastante valiosas, como sabemos, na fúria dos portugueses a tomar a cidade, foram absolutamente desfeitos, tanto que Zorara nos conta que as ruas estavam cheias de especiarias. No meio da refrega, apenas Alcáçova resistiu ao avanço português, mas acabou abandonada pelos seus ocupantes quando se aperceberam que o resto da cidade tinha sido perdida. Dom João I e os restantes veteranos de Aljubarrota tinham esperado, com razão aliás, que a cidade precisaria de ser cercada para ser tomada, com o que demoraria dias, semanas ou mesmo meses, mas acabou por cair inesperadamente num só dia. Ao todo, terão falecido um grande número de combatentes, embora não saibamos exatamente, porque Zorara refere apenas a morte de 8 nobres. Já do lado marroquino, os mortos seriam na ordem dos vários milhares. Os infantes portugueses Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique foram armados cavaleiros na mesquita principal da cidade, após, naturalmente, a consagração daquela enquanto igreja, e, portanto, alcançaram aquele que era o seu objetivo principal e a razão pela qual tinham pressionado o pai durante vários anos. Bom, o que acabaste de descrever aparece, obviamente, lá está em fontes portuguesas, onde se destaca então esta crónica de Gomes e Anos de Zorara, a crónica da tomada de Ceuta, que é um texto que enaltece sobretudo a figura do infante Dom Henrique. Mas a tomada da cidade ficou também registada em fontes locais ou muçulmanas da região, ou até, imagino eu, de outras fontes europeias. Sim, a conquista, até pelo seu caráter de novidade, ficou registada numa série de fontes. Teve um grande impacto à época, não é? Foi, de facto, a expedição que conferiu à dinastia de Aviso um grande prestígio internacional, como era desejado, e também por isso temos notícia dela em fontes oriundas de vários sítios. Naturalmente provocou um grande choque no mundo islâmico, que não tardou a tentar reagir e cercou a cidade em 1418 e 1419, e naturalmente que esta conquista ficou registada nessas fontes. Por outro lado, também surge nas fontes castelhanas e também em Itália, em França e no Sacro Império. Portanto, temos algumas fontes espalhadas pela Europa e pelo Norte de África que referem a este acontecimento. Bom, e feita então esta conquista, o que é que segue? Qual foi o plano gizado para manter Ceuta naquele momento sob então a alçada portuguesa? Conquistada a cidade, não se sabia muito bem o que lhe fazer. Claramente essa questão tinha sido discutida, mas não se tinha chegado a um consenso. Dom João I acabou por decidir mantê-la, esperando desse modo ter uma base para futuras investidas contra o Norte de África, mas os 3 primeiros capitães escolhidos, um dos quais o contestavam, Novas Pereira, recusaram, para a fúria do rei, obviamente. Por fim, Dom Pedro de Menezes, membro de uma linhagem caída em desgraça durante a referida crise de 1383-85, acabou por pedir a capitania que lhe foi concedida pelo rei. E até 1437, Dom Pedro de Menezes viria a manter este cargo de capitão da cidade, operando desse modo a reabilitação da sua linhagem e fundando a Casa de Vila Real, demonstrando à restante nobreza que, afinal de contas, combater em Marrocos garantia o favor da coroa e a ascensão social. Claro. A Armada Portuguesa, menos claro está Dom Pedro Menezes e a guarnição, regressou ao reino 2 de setembro de 1415. Para trás ficava uma cidade isolada em território hostil e que assim permaneceria durante 43 anos, até Dom Afonso V tomar a vizinha Alcácer Sequer. Ao longo das décadas seguintes, Ceuta seria fonte de grandes despesas, por ser inteiramente dependente do reino em termos de abastecimento e de apoio militar, e portanto converteu-se num encargo para a coroa. Ainda assim foi mantida ao longo dos séculos, até que em 1640, após a restauração, decidiu permanecer fiel à monarquia hispânica dos Habsburgo
e foi, aliás, o único território sob controle português que tomou essa decisão. E, como se sabe, permanece espanhol até à atualidade, tendo recentemente surgido nas notícias novamente. E daí temos aquela velha ideia que Ceuta foi o primeiro momento, o primeiro passo para os descobrimentos, entre aspas, isto é, os descobrimentos geográficos, melhor dizendo, a expansão portuguesa em África, que depois se estenderia pelos outros continentes. Sim, durante muito tempo considerou-se que Ceuta estaria ligada ao que se convencionou chamar os descobrimentos. E apesar de Ceuta ter sido, de facto, a primeira peça daquilo que viria a ser o Império Português, atualmente sabemos que a expansão em Marrocos e as navegações ao longo da costa ocidental africana, que eventualmente culminariam com a chegada à Índia, foram dois processos diferentes. E após a conquista de Ceuta, o interesse português por Marrocos iria continuar a crescer, dando asa a novas conquistas durante os reinados seguintes. Dom Afonso V viria a tomar Alcácer Seguer, Arcílio e Tânger, e depois disso, com Dom Manuel I, viria a tomar-se novas cidades ou fundar novas fortalezas, como Safim, Azamor, Santa Cruz de Cabo de Goé, Mogador, Agus e Mazagão. Há um recuo na década de 1540, durante o reinado de Dom João III, devido aos custos de manutenção da presença portuguesa em Marrocos, mas com Dom Sebastião vamos assistir a um novo período de grande interesse pelo Norte de África, que vai culminar na famosa Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Mas essa é outra história. Outra história também certamente para outro episódio do nosso podcast. E quais são as tuas sugestões de leitura então para os nossos ouvintes que queiram saber mais sobre este episódio? Bom, esta é uma tarefa muito difícil porque ao longo do último século e meio escreveu-se imenso sobre Ceuta. É um dos temas mais explorados da historiografia portuguesa. Portanto, esta tarefa é um bocadinho ingrata. Mais recentemente, em 2015, por ocasião dos 600 anos da conquista de Ceuta, publicaram-se muitos livros e artigos de grande qualidade e eu vi-me forçado a escolher uns quantos, portanto, os restantes autores que me perdoem, mas nós temos esta regra de fazer 2 sugestões e eu já vou infringir aqui. Para começar, 2 livros de 2015 precisamente, um de Paulo Drummond Braga, Uma Lança em África, História da Conquista de Ceuta, publicado pela Esfera dos Livros, e um de Luís Miguel Duarte, Ceuta 1415, publicado pelos Livros Horizonte. 2 livros que dão ótimas perspectivas sobre a conquista de Ceuta e mais além. E por fim também, como gostamos de privilegiar o acesso online a informação fidedigna, gostava também de sugerir os cadernos do Arquivo Municipal de Lisboa, concretamente o número 4, de julho-dezembro de 2015, e que foi dedicado precisamente a Ceuta. E que se encontra disponível no link, que está, aliás, na descrição do episódio. E pronto, então, por hoje é tudo. Para terminar, obviamente, não se esqueça de nos seguir no Twitter e no Facebook, de ouvir os nossos episódios nas mais diversas plataformas, como Spotify, Apple e Google Podcast, YouTube, entre outras. Não se esqueça de clicar em gosto, de partilhar para ajudar o podcast a crescer e, claro, pode sempre oferecer sugestões de temas para o nosso e-mail, falandohistoriapodcast@gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.